Deixai vir todos os pequeninos, e não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus.
dando início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Nós, irmãos, somos da Assembleia de Deus, Ministério de Perus, da nossa sede regional na Vila dos Remédios. O nosso pastor é o pastor Renato Maximiano. E todos os domingos nós estamos aqui adorando ao Senhor junto com as nossas crianças. E hoje nós temos uma programação muito especial. E tudo isto é para honrar o nosso Deus. É para nós darmos glórias e honras e louvor ao nosso Deus. Eu convido todos os irmãos, todas as crianças, para nós ficarmos de pé e fazermos uma oração ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por este dia que o Senhor tem nos concedido, por esse dia que o Senhor tem nos acordado. Senhor, recebe nesse dia a nossa gratidão pelo teu cuidado, pelo teu grande amor, pela tua bondade, ó Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Crianças, eu convido todos vocês a pegarem a Bíblia, a palavra de Deus, para nós lermos uma palavra. Crianças, correm lá e chamam o papai e a mamãe para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2 e o versículo 1. Amém? 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 1. Vamos repetir, crianças? Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Amém? Ana disse essas palavras após ela receber uma grande vitória. Crianças, Ana passou por uma situação muito difícil também. Mas Ana, ela orava. A nossa alegria está no nosso Deus. Nós podemos ir atrás da alegria em várias coisas, mas nada preencherá o nosso coração. Quem preenche o nosso coração de alegria é só o nosso Deus. E Ana estava alegre, louvando ao Senhor, porque ela tinha provado dessa vitória. Então, crianças, continue orando, continue pedindo ao Senhor por vitória, para que o Senhor tire a aflição da nossa vida. E Ele tem poder para nos dar não só aquilo que nós estamos pedindo, mas Ele tem poder para nos dar muito mais, crianças. Vamos orar e pedir ao nosso Deus com muita fé que Ele irá nos livrar de todo mal. Ele irá tirar de nós todas as aflições. Amém? Tem um versículo na Bíblia que está em Isaías 43, 21, que diz que Deus nos formou para que proclamasse a sua salvação. Ou seja, se não for para adorar a Deus, se não for para servi-lo, se não for para louvá-lo, para que nós nascemos? Esse é o sentido da vida. Vamos louvar a Deus agora com um louvor muito bonito e dê o seu melhor para Deus. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor.
te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus olhos declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. E eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui. E eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. A paz do Senhor, crianças. Como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Nós estamos aqui ligadinhos com vocês para mais um culto na presença do Senhor. Não podemos estar todos juntos fisicamente para abraçar, para beijar, mas nós sabemos, né, que tudo isso vai passar. Hoje nós precisamos estar nos nossos lares, guardados, protegidos, mas tudo isso vai passar e logo, logo nós estaremos juntos novamente na igreja, na casa do Senhor, para adorarmos a Deus juntos, para louvarmos, para matar essa saudade que estamos. Então nós vamos iniciar agora a palavra de Deus para nós aprendermos mais sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre os seus milagres, tudo aquilo que Ele tem feito, já fez e tem feito de maravilhoso para as nossas vidas. A história de hoje, ela vai nos contar sobre uma oração que foi ouvida e atendida por Deus. O livro que a palavra de Deus hoje, a história, ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 1 e o versículo, a partir do versículo 9, que fala sobre a oração e o voto de Ana. Alguém aí já fez algum pedido, uma oração para Deus e essa oração, esse pedido foi atendido? Eu tenho certeza que sim, porque Deus, Ele está pronto para nos ouvir. E quando nós fazemos uma oração, uma petição a Deus, e essa oração, esse pedido está de acordo com os propósitos de Deus, Ele não só escuta, mas Ele também atende a nossa oração. E foi isso que aconteceu com Ana, a mulher que nós iremos falar hoje. A história de hoje conta sobre uma mulher chamada Ana. Ana era uma mulher estéril. Alguém aí já ouviu falar ou sabe o que significa uma mulher estéril? Estéril é uma mulher que não pode procriar, que não pode ter filhos. Então, Ana, apesar de ser casada com um homem chamado Eucana, ela não podia ter filhos. E por mais que o marido dela o amasse muito, de uma forma toda especial, não era suficiente para ela, porque o sonho dela era ter filhos. Então, todos os anos, Ana, juntamente com seu esposo Eucana,
subiam para o templo, num lugar chamado Siló. E lá eles adoravam, e entregavam sacrifícios para Deus. O que seriam esses sacrifícios? Crianças, no tempo de Ana, não é como nos tempos de hoje. Então, naquela época, as pessoas precisavam apresentar sacrifícios através de animais para terem os seus pecados perdoados. Já hoje, nós não precisamos disso porque Deus, no seu infinito amor, num amor que não dá para explicar, Ele entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para vir aqui na Terra, para nos salvar, para nos perdoar de todos os pecados. Então, Jesus, ele precisou morrer numa cruz para que hoje nós pudéssemos ter a salvação e também para que nós, através do seu sangue, não precise mais entregar algum animal, fazer algum ritual com algum animal, entregar a Deus para perdoar os pecados, porque o seu sangue, ele já nos purifica de todo o pecado. Mas naquela época de Ana, não tinha, o Jesus ainda não tinha vindo à terra, como homem, para morrer pelos nossos pecados. Então, eles precisavam apresentar esse sacrifício. Então, todos os anos, Eucana e sua família subiam ao templo para adorar e entregar esses sacrifícios a Deus. Porém, Ana, ela era uma mulher muito triste e muito angustiada, porque ela não conseguia ter filhos, e aquilo para ela era a coisa mais triste da vida dela. Mas teve um dia, crianças, que a oração de Ana foi diferente. Ela foi até o templo, como de costume de todos os anos, e no templo ela fez uma oração e uma petição, e também fez uma promessa para Deus. E através daquela oração e da promessa que Ana fez, tudo foi diferente a partir dali, porque Deus, ele ouviu, e atendeu o pedido de Ana. Imagine, agora vocês, imaginem qual foi esse pedido de Ana, Qual era o sonho dela? Crianças, a Bíblia diz, aqui no versículo 10 de 1 Samuel, capítulo 1, que Ana, ela estava com a alma dela tão amargurada, mas tão triste, que ela se levantou, ela orou ao Senhor e ela chorou sem parar. Ela chorou, 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 e ela fez um voto ao Senhor dizendo que se Deus concedesse a ela um filho homem, ela o entregaria ao Senhor para servir todos os dias ao Senhor. Crianças, Ana, ela estava tão triste, mas tão triste, que não saíam palavras da boca dela, o som da boca dela só dava para ouvir, para perceber os lábios dela se mexerem. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a tia já passou por situações de momentos difíceis, de tristeza, que não saem nem palavras da nossa boca, mas lá dentro do nosso coração, nós conseguimos fazer a oração a Deus, mesmo sem expressar som e palavra alguma. E a Bíblia que fala que Ana, ela só mexia os lábios, mas não saía som algum da boca dela. E Eli, que era o sacerdote do templo, ele estava observando Ana, nesse momento de tristeza. E por algum momento, ele pensou que Ana
estava bêbada, que ela tinha bebido alguma bebida alcoólica e tinha perdido os sentidos. A palavra de Deus diz aqui em 1 Samuel, no versículo 14, que Eli, no momento que ele viu Ana e achou que ela estava bêbada, ele até chegou, a repreendê-la. Ele falou: Ana, até quando você vai estar embriagada? Pare largue essa bebida. Então ele questionou a Ana. Mas Ana respondeu a Eli e disse: Senhor, eu não estou bêbada. Eu não bebi nenhum tipo de bebida e nem vinho. Eu sou apenas uma mulher desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que eu sou uma mulher desse tipo. E sou apenas uma mulher desesperada. Então, Eli, naquele momento, ele entendeu a situação de Ana e ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel te conceda o que você pediu. Crianças, hoje em dia não é diferente. Se você tem pedido algo para Deus, creia que no tempo certo essa bênção vai chegar. Deus, ele está sempre pronto para nos ouvir. Mas foi aquilo que eu já tinha falado, lá atrás. Se estiver dentro dos planos de Deus e propósito de Deus, pode ter certeza que ele vai conceder o nosso pedido, seja em qualquer área. Para Ana, a situação dela não tinha jeito, aos olhos das pessoas daquela época, e hoje em dia também não seria diferente. Talvez não tivesse jeito para a medicina, mas para Deus nada é impossível, porque o poder está em suas mãos. Então, se ele quiser, ele pode todas as coisas. E nós precisamos confiar no Senhor. Ana, mesmo naquele momento desesperada, que ela estava angustiada, ela fez esse pedido a Deus. Então, ela creu no Senhor, ela lançou toda a sua amargura, todo o seu desespero aos pés daquele que é o único que pode nos atender. Crianças, voltando para a história agora, depois que ele disse aquelas palavras para Ana, ela respondeu para ele: eu espero que pense sempre bem de mim. Então ela saiu e comeu. E o rosto dela não aparentava mais tristeza. O que eu havia dito para vocês? Que Ana, ela vivia tão triste que ela nem comia mais. Mas olha como as coisas mudaram agora. Depois que ela orou, fez essa promessa ao Senhor, e o sacerdote deu aquela palavra para ela: vá em paz e que o Deus de Israel conceda o seu pedido. Ana, ela saiu diferente. Eu creio que ela confiou no Senhor. Ela confiou no Deus que pode todas as coisas. Quando as circunstâncias da vida dizem não, para Deus é diferente, porque para ele nada é impossível. Então, quando essas situações dizem não, seja uma doença, ou alguma outra situação que você e a sua família esteja passando e parece não ter saída naquele momento, para Deus nada é impossível. Então, que nós possamos lançar todos os nossos pedidos, as nossas aflições ao Senhor, aos pés do Senhor, e ele vai conceder, seja para nós, para nossa família, para os nossos familiares, os nossos amiguinhos também, nós não podemos esquecer deles, Se nós orarmos ao Senhor e estiver de acordo com a vontade de Deus,
Ele concederá o desejo do nosso coração. Depois de todo esse acontecimento no templo, no dia seguinte, de manhã cedinho, eles adoraram ao Senhor no templo e voltaram para casa, né? Eucana, o esposo de Ana, e toda a sua família. Quando eles voltaram para casa, crianças, o Senhor se lembrou de Ana. E o que aconteceu? Ana ficou grávida e passado, né, o período de gravidez, o tempo necessário, Ana teve um filho chamado Samuel. Aqui na palavra de Deus, no versículo 20, fala que Ana chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi, né? E essa oração, esse pedido que Ana fez, ele foi atendido pelo nosso Deus, que pode todas as coisas. Mas lembrem-se que Ana, ela não só pediu, mas ela também fez uma promessa, um voto ao Senhor. E vocês se lembram qual era essa promessa? Enfim, Samuel nasceu e Ana teria que cumprir a promessa que tinha feito ao Senhor de entregar Samuel para servir todos os dias ao Senhor. E como que seria feito isso? Ela teria que entregar Samuel ao templo para que ele pudesse servir junto com o sacerdote Eli. Porém, como Samuel tinha acabado de nascer, ele era só um bebezinho. Então não dava ainda, né, para Ana levar Samuel até o templo. Então ela precisou esperar ele, né, terminar a amamentação, né, que ele parasse, né, de tomar o leite. E naquela época, né, esse processo ele demorava entre 2 até 3 anos de idade. Então, quando chegou o tempo certo, Ana subiu novamente ao templo, né, como de costume, que toda a família fazia isso todos os anos, mas dessa vez ela foi com Samuel e voltou sem ele, porque ela cumpriu a promessa do Senhor. E crianças, Samuel, ele cresceu um menino obediente e temente ao Senhor. Ele foi uma criança que desde pequeno ele já servia ao Senhor, né, com amor, com dedicação e com obediência. Depois da oração de Ana, né, que ela estava tão angustiada e tão triste, ela só voltou ao templo depois que Samuel já tinha desmamado. Então ela ficou um período sem ir todos os anos ao templo. E quando ela foi dessa vez, ela não estava mais sozinha. Ela tinha um filho, né? Ela estava junto com a família dela, mas ela sempre se sentia sozinha quando ela ainda não tinha Samuel. Mas dessa vez foi diferente. E dessa vez ela foi com tanta alegria, né? Com tanta gratidão dentro dela, que ela até fez um cântico ao Senhor, né? Porque ela tinha muitos motivos para agradecer a Deus. Antes ela também tinha, mas ainda lhe faltava algo, né? E Deus, ele conhecia o coração de Ana, assim como ele conhece o nosso. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo, né? Até nos momentos de tristeza, mas Deus, ele conhece o nosso coração e ele sabe que às vezes, né, nós precisamos de algo ali, né, para nos fazer seguir a caminhada. E não só para isso, né? Porque o principal é cumprir o propósito de Deus. Então Samuel, ele era muito importante. Ele foi uma pessoa muito importante. Então ele foi um escolhido de Deus. Ele era um escolhido de Deus para cumprir o propósito de Deus para benefício dos seus filhos, do povo de Israel daquela época.
Então, tudo tem um propósito, crianças. É como eu disse para vocês, né? Os nossos pedidos, eles precisam estar de acordo com a vontade de Deus, porque às vezes a nossa vontade, né, ela é egoísta. O que seria isso? É algo que a gente quer só para nós, né, que a gente não vai conseguir compartilhar, né, essa bênção, essa vitória com os nossos familiares, com os nossos amigos, a gente não vai conseguir, né, transbordar para a vida de outras pessoas. Então, nossos pedidos, né, as nossas vontades precisam estar alinhadas ao propósito de Deus. E assim foi com Samuel. Samuel cresceu, né, foi um menino super importante, uma pessoa importante naquela época, né, e ele contribuiu para a vontade de Deus, para o propósito de Deus. Crianças, para finalizarmos, Samuel foi uma pessoa muito importante. Ele foi sacerdote, juiz e também foi profeta. Olha quão importante ele foi, né, para a história de Israel, mas acima de tudo para Deus, porque ele cumpriu, né, ele veio aqui para cumprir o propósito que Deus tinha para ele naquele momento. Que vocês possam ficar com essa palavra, que Deus possa falar ao coração de vocês, que nós possamos aprender com esses exemplos da Bíblia, né? Ana, que teve a sua oração respondida, Samuel, que obedeceu à voz de Deus, tá? Que vocês sejam muito abençoados, que Deus guarde a vida de vocês, guiem pelo caminho da palavra de Deus e que vocês possam ter uma semana abençoada. Fiquem com Deus, se cuidem, se protejam. Deus abençoe e até a próxima. Crianças, vamos fazer uma oração, agradecer ao nosso Deus por esse momento especial em que nós estivemos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Muito Deus, obrigado por este culto de adoração a Ti. Senhor, nós te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu grande amor. Permanece conosco, abençoe cada criança do departamento infantil, Amiguinhos do Rei. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a vocês, crianças. Nós estamos com muitas saudades. Beijos.